Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta simples, porém muitas pessoas, até cristãos, têm dificuldade de responder. E no final dessa reflexão, darei a minha resposta. A pergunta é: você gosta da igreja que você frequenta? Quando você fala da sua igreja em uma roda de pessoas, você provavelmente ouvirá muitos comentários. Alguns dizem que amam a sua igreja. Outros dirão, tanto faz. A maioria diz que, embora amem Jesus, não gostam de igrejas. Na verdade, igreja não é um prédio ou uma denominação. É uma ordenança, propósito e a vontade de Deus. Uma comunidade de pessoas com a finalidade de realizar o propósito e vontade do Pai. Antes de qualquer resposta que alguém possa dar, temos que entender o que a Bíblia tem a dizer sobre igrejas. Cada pessoa vê de forma que ele entende o conceito de igreja. Apesar de que existem igrejas em que os líderes tentam dominar suas congregações em vez de pastoreá-las. Mas esses maus exemplos não anulam o mandamento bíblico de nos reunirmos e adorarmos como igreja. Muitas igrejas, sem dúvida, têm suas falhas, pois são compostas por pessoas imperfeitas e pecadoras. O credo dos apóstolos e seguidores de Cristo se refere à igreja como uma comunhão dos santos. O conceito de igreja começou lá no deserto, quando os hebreus saíram do cativeiro do Egito. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, que era uma tenda móvel que tinha em seu interior um santuário que representava a presença de Deus, habitando bem no meio do seu povo. O tabernáculo, e depois foi transformado em um templo, era o local onde Deus ordenava a realização dos sacrifícios e a celebração de festas, e o local central de instrução e ensino sobre Deus e sua vontade para Israel. Porém, para os cristãos, a igreja passou a existir oficialmente no dia de Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus. Nesse dia de Pentecostes, os seguidores de Cristo, em uma reunião para orações e adoração a Deus, todos foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Quando estava entre nós, Jesus fez uma declaração que naquela época muitos não entenderam, o que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquela época, a igreja vivencia muitas tragédias, mas também triunfos, tristezas e alegrias, mas os seus seguidores nunca desistiram de obedecer o que Jesus falou. Se formos ler o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. São palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos, que eles teriam que formar grupos e saírem a todo mundo a pregar o evangelho. Cada grupo formado, meus irmãos, era uma igreja, pequena ou grande. O importante era ser formadas novas igrejas. À medida que muitas igrejas se expandem pelo mundo, ela é chamada a fazer discípulos, cumprindo a tarefa de batizar os novos discípulos e ensinar-lhes tudo o que o Cristo ordenou. O Novo Testamento frequentemente se refere à igreja como o corpo de Cristo. Neste caso, valorizamos e estamos sempre na igreja. Certamente, literalmente, estamos na presença de Cristo na terra. A igreja tem a mesma missão de Cristo, proclamar o nome de Deus. No livro de João, capítulo 17, versículo 27, Jesus expressa ao Pai: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecer. Na igreja daquela época, os apóstolos que estavam com medo a ponto de se esconderem.
Mas esses mesmos apóstolos corajosamente viram o mundo de cabeça para baixo. E o Espírito que operou poderosamente na igreja primitiva continua a operar na igreja e por meio dela hoje. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e com o Espírito receberam o poder. Esse mesmo Espírito ainda une os cristãos e nos traz para a família de Deus. Agora voltar à resposta do início dessa reflexão. De que você gosta da igreja que você frequenta? Meus irmãos, quando sabemos de todas essas considerações sobre a igreja, percebemos que ela é de vital importância para o crescimento de todos nós, assim como um galho que cresce por causa de sua conexão com a árvore, prosperamos quando permanecemos conectados à igreja. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.